Então, nesse arquivo eu vou mostrar como faz o desenho. Eu estou usando um arquivo com formato carta e ele está em CMYK. E dá para ver isso aqui em arquivo, configuração do documento, tá? O tamanho dele e o formato da prancha. Eu vou, para começar, inserir o desenho aqui em arquivo inserir e vou navegar até onde ele se encontra. Aqui. Eu estou recebendo um aviso dizendo que o arquivo contém dados do PNG do Fireworks. Isso é porque eu tenho o hábito de usar o Fireworks para cortar os desenhos, mas eu posso ignorar esse aviso. Eu vou em janela, camadas, todos os programas da Adobe, quando vocês precisam dos painéis, vocês podem ir no menu janelas, estão todos ali. Eu vou deixar os painéis que eu for utilizar visíveis aqui, eu não vou deixá-los empilhados aqui à direita. Então, eu vou, como eu tenho o hábito, trocar o nome das camadas, vou trancar essa camada e criar uma camada nova para fazer o traço. Eu vou usar uma configuração de preenchimento nenhum e de contorno preto com uma espessura igual a 3 para ficar visível para todo mundo. E vou usar os atalhos do teclado sempre que possível para incentivar essa prática entre vocês. Eu vou começar desenhando então o corpo do elefante. Eu vou vir aqui na ferramenta retângulo, mantenha pressionado. E aqui eu tenho disponíveis as formas primitivas que eu vou usar. Eu vou começar com a elipse, o atalho é L. E só para mostrar para vocês que eu estou com as guias inteligentes ativadas. Isso vai evitar que eu use alinhamento e outros recursos como réguas e linhas guias para fazer o alinhamento dos objetos. Bom, fiz aqui a minha elipse e agora eu vou usar a ferramenta retângulo de canto arredondado para fazer as patas. A ferramenta retângulo de canto arredondado, assim como todas as ferramentas do Illustrator, elas podem ser configuradas quando a gente seleciona a ferramenta e clica uma vez em cima de qualquer ponto da tela, abre esse diálogo que permite que a gente defina, por exemplo, aqui eu vou colocar a largura e a altura igual a 50, só para demonstrar, e vou colocar o raio do canto igual a 10. Então, a partir de agora, todos os retângulos de canto arredondado que eu criar vão ter o raio igual a 10. A menos que eu crie o retângulo, vê que eu ainda não soltei o mouse ainda estou com o botão esquerdo do mouse pressionado, estou criando o retângulo, e eu use as setas direcionais da esquerda e da direita. Ele alterna entre raio máximo e raio mínimo. Eu vou usar essa ferramenta, esse recurso, para criar as patas do elefante. E vou usar também aqui as guias inteligentes, tá vendo? Que eu tô vendo que quando eu criar com esse ponto, nessa reta aqui, verde, eu vou criar um retângulo de canto arredondado perfeitamente alinhado à esquerda do elefante. E aqui estou usando a seta à direita para criar um retângulo com um arredondamento máximo. O problema é que eu não quero que esse retângulo tenha um arredondamento máximo na pata embaixo. Então, eu vou criar o retângulo e vou editar a posição deste nó aqui. Só lembrando, né, os nós, vou aproximar bem para vocês enxergarem. Os nós são, no caso dessa figura aqui que está selecionada, esses 6 quadradinhos brancos aqui, que quando a gente move, a gente altera o contorno, altera a forma do objeto. Os nós no Illustrator só podem ser editados, selecionados, pela ferramenta seleção direta, que está acessível pelo menu, pela tecla de atalho A. A ferramenta que está ao lado, a ferramenta seleção, essa seta preta, ela seleciona todo o objeto, ela não seleciona os nós individualmente. Vê que eu movo
todo o objeto e não apenas o nó. Tá certo? Então, a gente vai combinar que quando a gente quiser editar nós, a gente vai usar a seta branca. Então, seleciono a seta branca, seleção direta ou atalho A, e vou selecionar este nozinho aqui, e vou com a seta para cima do teclado, subir. Aí eu tô vendo que, puxa, tem 2 nós, na verdade. Então, eu vou desfazer. E vou usar ainda a seta branca e fazer uma caixa de seleção, que aí eu tenho certeza que eu selecionei os 2 nós. Eu tô selecionando mais coisas aqui. A caixa de seleção tem que envolver só os nós que eu quero, sem passar por cima do círculo do elefante. E agora sim, acho que mais ou menos aqui, tá legal. Bom, tem que arrumar isso primeiro, né, para não correr o risco de refazer formas muito complexas depois. Agora eu vou usar a ferramenta elipse L para criar as unhas do elefante. Então, vou criar uma elipse aqui e com Alt pressionado, vê que muda o cursor, e o Shift, eu duplico a forma. E agora eu solto o mouse e solto as teclas do teclado. E eu vou também rotacionar um pouquinho essas duas formas, porque eu acho que assim fica mais interessante. Bom, agora eu vou com o Pathfinder fazer a exclusão da forma da frente. Então, eu venho em Janela, Pathfinder. Vou selecionar as duas formas e vou usar menos frente. Bom, porém, quando eu faço isso, ele exclui a forma que está na frente e não é bem isso que eu gostaria. Então, eu vou desfazer. Vou copiar a forma que foi excluída, a forma que está na frente. Posso fazer isso com o botão direito, não funciona. Vou editar, copiar ou Ctrl C. Vou fazer o Pathfinder. E se eu usar Ctrl V, vocês veem que ele vai colar no centro, não é isso que eu quero. Então, eu vou usar Ctrl F, que é colar na frente. Paste in front. Agora, só para a gente variar as ferramentas, né? Eu vou selecionar todas as formas que estão envolvidas na pata e nas unhas. E vou usar o construtor de formas, Shift M, com todas as formas selecionadas. E vou selecionar as áreas que eu quero excluir. Agora, com a ferramenta seleção direta, porque eu não estou mais querendo selecionar nós, estou querendo selecionar as formas inteiras, eu vou excluir as formas que não me servem mais. E sobrou uma coisinha aqui que eu vou excluir também. Seleciono todas as 3 formas que compõem a pata do elefante, mantenho o Alt pressionado, arrasto e pressiono o Shift para manter tudo no mesmo plano. E agora estou olhando aqui onde as guias inteligentes dizem que está alinhado com a elipse e solto o mouse e solto o teclado. Bom, eu acho que essa pata aqui ela deveria ser invertida, para que a gente fique parecendo que tem uma pata esquerda e uma pata direita. Então, eu vou selecionar as 3 formas novamente e vou clicar com o botão direito em cima do contorno para ver o menu Transformar, Refletir. E vou refletir na vertical. Acho que assim fica mais legal. E por último, eu vou criar o retângulo de canto arredondado que vai fazer essa base aqui do elefante. Depois eu vou juntar todas as formas. Então, de novo, com o retângulo de canto arredondado, ver que as guias inteligentes estão me dizendo onde são os limites da forma. Então, eu vou criar aqui o meu retângulo. Não estou preocupada com o tamanho, na verdade eu estou preocupada só com essa curva que está apontada para cima. E vou usar as setas do teclado para a direita e para a esquerda para alternar entre o raio máximo e o raio mínimo. E
Pronto. Então, eu vou terminar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, eu vou mostrar como faz os cortes para criar o corpo do elefante.